E aí, pessoal, tudo bem? O paradoxo dos gêmeos, paradoxo do gêmeo ou o paradoxo do relógio, tem se tornado uma coisa até que comum ultimamente na cultura pop, vários vídeos do YouTube tratando sobre isso, algumas séries, animações, animes, uma série de coisa na cultura pop está envolvendo o paradoxo dos gêmeos, né? Então é isso, a ideia é a gente começar a tratar ele propriamente, né? O Einstein, em 1911, ele previu especificamente, que se tivéssemos um organismo vivo numa caixa, a gente poderia trazer de maneira que o organismo, depois de um voo longo arbitrário, retornasse ao ponto inicial numa condição muito pouco alterada, enquanto que os organismos correspondentes que permaneceram nas suas posições iniciais haviam há tempos cedido lugar a novas gerações. Para o organismo em movimento, o longo tempo de jornada foi um mero instante, desde que o movimento tenha sido realizado com uma velocidade aproximada da luz. Se o organismo estacionário é um homem e aquele em viagem é o seu irmão gêmeo, então o viajante ele retorna à sua casa e encontra o seu irmão gêmeo muito mais envelhecido comparado consigo. O paradoxo ali gira em torno da discussão de que a relatividade, qualquer um dos gêmeos pode considerar o outro como viajante, caso em que cada um deveria achar o outro mais jovem, né? Uma contradição lógica. Essa contenda ela admite que as situações dos gêmeos são simétricas e permutáveis, numa suposição que não está correta. Além disso, as experiências acessíveis têm sido realizadas e apoiam a previsão de Einstein. Tá? Então a gente vai tratar com mais cuidado vários aspectos desse problema. Ok? É esse a introdução para o nosso problema de hoje. Ok? Então a gente vai considerar um diagrama do espaço-tempo, né? A gente vai considerar um diagrama do espaço-tempo como esses que a gente vem adotando de agora, de um tempo para cá, né? É, então a gente vai considerar o seguinte diagrama. Primeiro, esse diagrama da esquerda, tá bom? Eu não sei se dá para ouvir, hoje o gato está atacado, então ele está correndo pela casa, está fazendo uma barulheira, derrubando muita coisa. Então, aqui ele vai ser pertinente para o nosso problema, esse diagrama. A gente podemos unir os eventos P o evento P e o evento Q com diferentes linhas possíveis do universo. Por exemplo, aqui essa linha 1 à esquerda, né? E essa linha 2 à direita. Né? A gente não pode ficar surpreso pelo fato de que a distância percorrida entre P e Q, né, a leitura do velocímetro, depende do caminho que a gente toma. Né? Isso vem da mecânica clássica. Entretanto, é também verdade que o tempo registrado pelos relógios em movimento depende do caminho seguido. Né? Então vamos ilustrar esses resultados diretamente. O tempo registrado por um relógio preso ao objeto que descreve uma linha do universo é o tempo próprio. A gente viu que a relação entre o tempo próprio é tal, entre o tempo próprio tal e o tempo t vai ser d tal é igual a dt sobre quer dizer, dt vezes a raiz de um menos v quadrado sobre c quadrado, né? Para o movimento no espaço, em uma dimensão, a gente pode também escrever isso como d tal igual a raiz de dt ao quadrado menos dx ao quadrado sobre c quadrado. Tá? O tempo próprio, ele decorrido entre os eventos P e Q, é então simplesmente delta tal delta tal, que vai ser a integral entre o ponto P e o ponto Q, tá? Na verdade, o evento P e o evento Q da raiz de dt quadrado menos dx quadrado sobre c quadrado.
Ok? Então aqui a gente está só simplesmente integrando o elemento de tal, né? Tá? Onde aqui a gente está integrando ao longo da linha do universo, né? Do caminho de P a Q, né? Então a gente agora vai considerar o caso particular desse caminho da direita, tá? Essa figura da direita, beleza? Onde uma linha do universo ela representa um relógio em repouso no eixo X, né? Isso dá uma reta vertical. Então a gente vai supor agora que a gente tem um segundo caminho pelo qual um segundo relógio idêntico é levado de P até Q. Esse relógio se afasta do primeiro, então volta até ele. Os relógios sendo coincidentes em P e em Q, né? O tempo próprio decorrido ao longo da primeira linha do universo, né, vai ser delta tal, que é essa integral, né? Essa integral aí. Isso vai dar, portanto, né? Como a gente tá constante no x, esse cara aqui, a gente tá parado no espaço, isso aqui vai ser simplesmente a integral de P até Q de raiz de dt quadrado, né? Porque esse dx vai a zero, né? Então, raiz de dt ao quadrado menos zero, né? Esse não é dx não dá zero. Isso vai ser simplesmente a integral de P até Q de dt, né? Então o tempo próprio vai ser simplesmente o ΔT, né? O tempo entre o evento Q e o evento P. Ok? Porque então aqui a gente está tomando dx igual a zero, né, ao longo desse caminho. E o tempo próprio vai coincidir, né, com o intervalo de tempo tq menos tp, que a gente registra pelo relógio em repouso. Ao longo dessa segunda linha da direita, né, essa segunda linha do universo, o tempo próprio ele decorrido é, no entanto, um ΔT', que é essa integral, né? Tá? Onde ΔT' não vai ser igual a ΔT. Né? Desculpa, delta tal linha não é igual a delta tal. Né? De fato, como o dx quadrado é sempre positivo, a gente encontra que o delta tal linha é menor que o delta tal. Tá? Os relógios eles vão dar tempos diferentes quando são trazidos de volta juntos. O relógio em movimento andando atrasado, ele registrando uma diferença de tempo menor do que em relação ao relógio que permanece em casa. Tá? Então a gente deveria aqui notar que o sistema XT é inercial. O movimento do relógio em viagem é representado pelo sistema por uma linha curva do universo, porque esse relógio sofre um movimento acelerado ao invés de um movimento com velocidade uniforme. Por exemplo, a gente não poderia retornar até o relógio estacionário sem inverter a sua velocidade. A teoria especial da relatividade pode prever o comportamento de objetos acelerados, desde que formulações das leis da física a gente pode adotar o ponto de vista do observador inercial, é permitida, né? Então a gente está num ponto de vista de um observador não acelerado. É o que a gente fez até aqui. Um sistema ligado ao relógio em movimento ao longo de um caminho de ida e volta não seria um sistema inercial. A gente podia reformular as leis da física de tal modo que elas tenham a mesma forma para os observadores acelerados, né? Os não inerciais. E esse é o programa da teoria da relatividade geral. Mas não é necessário assim proceder para explicar o paradoxo dos gêmeos. Tudo que a gente deseja assinalar aqui é que a situação não é simétrica em relação aos relógios, tá? Ou aos gêmeos, né? Um está sempre num único sistema inercial e o outro não está, né? Então esse é um problema, né, de interpretação que vai gerar esse suposto paradoxo, ok? Agora,
Nas nossas discussões anteriores da dilatação do tempo, nós falamos de relógios em movimentos avançando devagar. O que aquela frase significava é o seguinte: um relógio em movimento com uma velocidade constante u em relação ao sistema inercial contendo relógios sincronizados vai ser encontrado avançando devagar pelo fator de raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado com relação ao tempo cronometrado por esse relógio. Isso é, para cronometrar um relógio em movimento com uma velocidade relativa constante em relação ao sistema inercial, a gente precisa de pelo menos 2 relógios sincronizados naquele sistema. Nós encontramos esse resultado como sendo recíproco no sentido em que um só relógio S' é cronometrado como avançando devagar por vários relógios S, e um relógio S é cronometrado como avançando devagar por vários relógios S'. A situação do paradoxo dos gêmeos é diferente. Se o gêmeo em viagem se deslocasse sempre com uma velocidade constante em linha reta, ele nunca voltaria para casa. E cada gêmeo insistiria de fato que o relógio do outro avança lentamente comparado àquele sincronizado no próprio sistema. Para retornar para casa, isso é, para efetuar a viagem de ida e volta, o gêmeo em viagem teria de mudar a sua velocidade. O que a gente quer comparar no caso do paradoxo do gêmeo é um único relógio em movimento com um só em repouso. Para realizar isso, a gente precisa fazer coincidir os relógios 2 vezes. Eles precisam estar juntos de novo no fim da viagem. E não é a ideia de que consideramos um relógio em movimento e o outro em repouso que leva a diferentes leituras do relógio, porque se cada um dos 2 observadores parece ao outro como estando em movimento em uma linha reta com uma velocidade constante, eles não podem afirmar de modo absoluto quem está se movendo e quem não está. Ao invés disso, é devido ao fato de que um relógio mudou a sua velocidade e o outro não se torna a situação e o outro não, a gente vai tornar essa situação não simétrica, né? A gente pode perguntar também como os gêmeos podem dizer quem mudou de velocidade. E isso é evidente. Cada gêmeo ele pode transportar um acelerador, tá? Que se ele muda a sua velocidade ou a direção do seu movimento, a aceleração vai ser detectada. A gente pode não estar sentindo o movimento de um avião ou de um trem se o mesmo for de velocidade uniforme. Mas se a gente fizer eles descreverem curva, subir, descer, acelerar ou desacelerar, a gente vai ser os nossos próprios acelerômetros quando a gente for sacudido, né? O gêmeo no solo, ele observando a gente, né, ele não experimenta essa sensação. O seu acelerômetro não registra. Portanto, nós podemos distinguir os gêmeos pelo fato de que aquele que executa uma viagem de ida e volta experimenta e registra acelerações, enquanto aquele que permaneceu em casa não. Então, um exemplo numérico sugerido por Darwin é útil para fixar as ideias. Não é o Darwin do Charles Darwin, tá? A gente vai imaginar que no ano novo o Bob deixa o seu irmão gêmeo, Dave, que ele está em repouso numa nave espacial flutuando no vácuo, tá? Bob, numa outra nave, solta foguetes que põem em movimento com velocidade de 0,8 vezes a velocidade da luz, tá? Em relação a Dave, e segundo seu próprio relógio, viaja por 3 anos. Solta então foguetes mais poderosos que invertem exatamente seu movimento e retorna a Dave depois de 3 outros anos, tá? Então, segundo seu relógio, soltando foguetes pela terceira vez, ele para ao lado de Dave e compara as leituras dos relógios, né? O relógio de Bob diz que ele esteve fora por 6 anos, mas o de Dave diz que 10 anos foram percorridos. Então vamos ver como isso acontece. Primeiro, a gente pode simplificar o assunto ignorando os efeitos das acelerações sobre o relógio em movimento. Por exemplo, Bob pode parar o seu relógio durante 3 períodos de aceleração, ok? O erro daí, ele decorrente pode ser tornado muito pequeno comparado com o tempo total da viagem, pois a gente pode efetuar a viagem tão longe e por tanto tempo quanto a gente deseja sem mudar os intervalos de aceleração. De qualquer modo, é o tempo total que está em discussão aqui. Então nós não descobrimos a assimetria, porque mesmo na sua simplificação ideal, né? Então se a gente for tentar
traçar as linhas do universo dessa coleção de eventos, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter isso. Então, a gente vai ter isso, tá? Então, aqui as linhas do universo, elas são retas ao invés de curvas, né? É a simplificação que a gente está fazendo. Não é isso impossível isso na vida real. O pobre do Dave desculpa, o do Bob ia ser achatado só pela inércia, né? Dave, ele tá sempre num sistema inercial, enquanto o Bob tá decididamente em dois sistemas inerciais diferentes. Um partindo a 80% da velocidade da luz e outro chegando a menos 80% da velocidade da luz. Então, a gente vai supor que as naves estejam equipadas com relógios idênticos que enviam sinais luminosos em intervalos de um ano. Dave recebe os sinais provenientes do relógio de Bob e registra-os versus os sinais anuais do seu próprio relógio analogamente. Né? Então, analogamente, o Bob vai receber os sinais do relógio de Dave e registra esses sinais versus os sinais anuais do seu relógio. Né? Então, aqui nessa figura, a linha do universo de Dave é uma reta ao longo do eixo CT. Ele está em x igual a 0 e marcamos 10 anos em termos de CT, cada ponto correspondente ao sinal anual do ano novo do seu relógio. A linha do universo do Bob, no início, é uma reta inclinada em relação ao eixo CT. Né? Isso corresponde, né, ao eixo CT' de um sistema de movimento com a velocidade de 0,8 vezes a velocidade da luz relativa ao sistema de Dave. Se a gente marca 3 anos em termos de CT', um ponto correspondente ao sinal anual do ano novo do seu relógio, né? Isso aí é o que a gente tá fazendo, né? Depois de 3 dos anos de Bob, ele muda para outro sistema inercial, cuja linha do universo é uma reta inclinada em relação ao eixo CT, que ele é correspondente ao eixo CT duas linhas, tá? De um sistema em movimento com uma velocidade de menos 0,8 c relativo ao sistema de Dave. A gente vai marcar 3 anos em termos de C duas linhas, cada ponto correspondente ao sinal do ano novo do seu relógio. Então, note que a dilatação no intervalo de tempo do relógio de Bob, comparado com o de Dave, acontece. Né? Vamos agora, então, traçar o sinal luminoso do relógio de Bob. De cada ponto da linha do universo de Bob, a gente traça uma reta inclinada de 45 graus em relação ao eixo correspondente ao sinal luminoso da velocidade c, né, dirigida para Dave sobre a reta de x igual a 0. Então existem 6 sinais, o último emitido quando Bob retorna ao ponto de partida junto a Dave. Então, de forma análoga, os sinais de relógio de Dave são retas passando por cada ponto das linhas do universo de Dave inclinadas em 45 graus em relação ao eixo e dirigidas para as naves de Bob. Né? A gente vê que existem 10 sinais o último emitido quando o Bob retorna para junto de Dave. Como a gente pode confirmar numericamente esse diagrama de espaço-tempo? Simplesmente pelo efeito Doppler. Tá? À medida que os relógios se afastam um do outro, a frequência do seu sinal é reduzida em relação à frequência própria pelo efeito Doppler. Então, nesse caso, o fator de Doppler vai ser raiz de C menos V, né?
Raiz de C menos V. Nossa, eu acho que agora a mesa morreu mesmo. Agora não tem. Ah, voltou. Raiz de C menos V dividido por C mais V. Né? Então, o que vai ser isso? V isso é igual a raiz de C menos 0,8C dividido por C mais 0,8C. Né? E, portanto, a gente está falando de raiz de 0,2 dividido por... A gente sabe que esses Cs, né? Raiz de 0,2 dividido por 1,8. Né? Isso vai ser a raiz de 1 nono. É 1/3. É, 1/3. Portanto, Bob recebe o primeiro sinal de Dave depois de 3 dos seus anos, exatamente quando está voltando. De modo semelhante, o Dave recebe mensagem de Bob enquanto fora uma vez de cada 3 dos seus anos, recebem 3 sinais de 9 anos. À medida que os relógios se aproximam um do outro, a frequência do seu sinal é aumentada em relação à frequência própria pelo efeito Doppler. Nesse caso, o fator de Doppler quando os caras estão voltando vai ser raiz de C mais V dividido por C menos V. Né? Então, ó, adivinha? Isso aqui vai ser de novo. Raiz de 1,8 dividido por 0,2. Né? Portanto, raiz de 9 é 3. Né? Assim, o Bob ele recebe 9 sinais de Dave na sua jornada de volta, né, em 3 anos. Ao todo, Bob recebe 10 sinais de Dave. De modo semelhante, Dave recebe 3 sinais de Bob no último ano. Antes que Bob retorne ao todo, Dave vai receber 6 sinais de Bob. Né? Então, não há divergência quanto aos sinais. Bob manda 6 e Dave recebe 6. Dave envia 10 e Bob recebe 10. Tudo está de acordo e cada um concordando com o número de sinais que o outro enviou. Os tempos totais diferentes registrados pelos gêmeos correspondem ao fato de que Dave vê Bob retirar-se por 9 anos, né, e voltar em um ano embora. Então, Bob o Bob tenha se retirado por 3 de seus anos e voltado também em 3 de seus anos, né? Então é essa a diferença. O Bob some em 9, volta em 1. Para o outro, né? Ele de fato, que é pro próprio Bob, ele saiu em 3 e voltou em 3. Os registros de Dave mostrarão que ele recebe sinais mais lentamente durante 9 anos e mais rapidamente durante 1 ano. O registro de Bob mostra que ele recebe sinais mais lentamente durante 3 anos e mais rapidamente durante os 3 outros anos. A simetria essencial é por isso revelada por uma análise do efeito Doppler. Quando Bob e Dave comparam seus registros, eles concordam que o relógio de Dave registrou 10 anos e o de Bob somente 6. Passaram-se 10 anos para Dave, né, durante a viagem de ida e volta de Bob, que é uma viagem de 6 anos, tá? Então basicamente isso, né? O efeito Doppler vai mostrar pra gente mais ou menos qual que é o problema que está envolvido aqui de assimetria, né? Agora, o Bob vai ficar realmente 4 anos mais jovens do que o seu irmão gêmeo? Como a gente podia ter substituído a palavra relógio por qualquer fenômeno periódico natural, como batida do coração ou a pulsação, a resposta é sim. A gente podíamos dizer que Bob viveu numa razão mais lenta do que Dave durante a sua viagem, suas funções físicas procedendo na mesma razão retardada que o relógio real. Os relógios biológicos se comportam a esse respeito do mesmo modo que os relógios reais.
não há evidência de que haja qualquer diferença na física dos processos orgânicos e dos materiais inorgânicos que estão envolvidos nesse processo. Se o movimento afeta o andamento de um relógio real, a gente espera que afete o relógio biológico da mesma maneira. E de interesse a gente observar a aceitação pública da ideia de que o processo de vida humana pode ser retardado por refrigeração, tal que o envelhecimento correspondente diferente dos gêmeos pode ser conseguido por diferença de temperatura. O que é paradoxal no caso relativístico, onde o envelhecimento difere entre esse envelhecimento diferente, vai ser devido à diferença de movimento, é que, como o movimento uniforme é relativo à situação, parece incorretamente ser simétrica, né? Mas, assim como as diferenças de temperatura são reais, mensuráveis e combináveis pelos gêmeos, no exemplo que a gente deu, as diferenças do movimento são também reais, mensuráveis e combináveis no caso relativístico. A variação dos sistemas inerciais, isso é, a aceleração, não são simétricas, né? Os resultados são absolutamente combinados. Tá? Embora não haja necessidade de invocar a teoria da relatividade geral para explicar o paradoxo dos gêmeos, a gente pode desejar saber que seria o resultado da análise se soubéssemos como tratar os sistemas de referenciais acelerados. A gente poderia então usar a nave do Bob com nosso sistema de referência, tal que o Bob é o que permanece em casa e seria Dave que nesse sistema faria a jornada espacial de ida e volta. Né? A gente acharia que devemos ter um campo gravitacional nesse sistema para explicar as acelerações que Bob percebe e o fato de que Dave não sente aceleração, embora ele faça uma viagem de ida e volta. Né? Se, como é exigido na relatividade geral, a gente calcular as variações da frequência de luz desse campo gravitacional, a gente vai chegar à mesma conclusão que na relatividade especial. Ok? Então, por último, as experiências a nós acessíveis não são as do astronauta viajando com a velocidade próxima da luz. Ao invés, elas são sobre os núcleos radioativos cujas a variação do tic-taquear, que é a razão do decaimento por fótons, com diferentes velocidades pode ser medida com uma precisão extremamente alta. Uma fonte radioativa de fótons de raio gama pode ser ajustada para ressoar com um absorvedor de tais fótons dentro de um intervalo de frequência bem definido. Numa fonte, núcleos radioativos de ferro 57, montada no centro de um rotor e um absorvedor ressonante no perímetro, são usadas as medidas sendo feitas com uma função de velocidade angular do rotor. A experiência pode ser analisada no sistema inercial da fonte usando a relatividade especial ou no sistema de referência do observador acelerado, usando a relatividade geral. As medidas podem ser consideradas como um efeito Doppler transversal ou uma dilatação do tempo produzida pela gravitação, cada um exprimindo o mesmo fato de que o relógio que está acelerando está atrasado comparado com o relógio que está em repouso. Um dos gêmeos ele vai permanecer em casa e outro, literalmente, ele vai efetuar uma viagem de ida e volta. Os resultados dessas experiências elas mostram que um grupo de núcleos radioativos sobre o perímetro do rotor em giro sofre menos desintegração do que um conjunto idêntico de núcleos radioativos em repouso no centro do rotor. O gêmeo em viagem de ida e volta envelhece menos do que o irmão em casa, dentro dos limites do erro experimental, pela quantidade exatamente prevista da teoria da relatividade especial. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.